Boa tarde, meu nome é Davi. Eu sou o Fábio. Eu sou o Matheus. E o nosso grupo vai falar sobre o gerenciamento de memória principal. O gerenciamento de memória é um componente essencial dos sistemas operacionais, já que ela garante que os recursos sejam alocados e utilizados de forma eficiente. À medida que os sistemas foram evoluindo, acabaram ocasionando desafios e, consequentemente, foram criadas soluções para esses desafios. Nós propomos explorar, baseado no estudo de Machado e Maia e outros autores, como essas abordagens têm evoluído e se mantido relevantes até os dias de hoje. A memória principal, a memória RAM, é um dos principais componentes do sistema computacional, responsável por armazenar temporariamente os dados de programas utilizados em execução. Ela é rápida, mas totalmente volátil e limitada, ou seja, quando desligamos o computador, todos esses dados são perdidos. Isso acaba ocasionando algumas falhas, como o thrashing, que é a perda de desempenho causada por transferências excessivas entre a memória principal e secundária, e a fragmentação, que é a memória desperdiçada. Porém, o gerenciamento eficiente da memória principal garante o desempenho do sistema, a segurança entre processos e a flexibilidade para executar múltiplas tarefas simultaneamente. Bem, eu vou falar sobre as técnicas de alocação. A primeira técnica é a técnica de alocação contínua. Ela é feita pela base da divisão da memória em vários blocos que são feitos de forma sequencial. Ou seja, depois da necessidade de memória, é alocado um negócio com um bloquinho aqui, depois outro aqui, e o carinho assim vai. Essa técnica é uma técnica muito simples e antiga. Mas ela tinha um problema que tinha em relação à fragmentação. Por causa da sua alocação, ela não tinha muita fragmentação externa. Ou seja, eu não tenho um bloco alocado aqui e outro aqui. Esse espaço entre esses blocos está aberto, tem um desperdício de memória. E junto dela existe a técnica de overlay. O que é essa técnica? Essa técnica faz com que a memória seja alocada de acordo com o uso. Ou seja, se você tem uma aplicação sendo utilizada, essa aplicação vai ser alocada na memória. Assim que você sai dela, acho que eu só não estou usando ela sai da memória, dando espaço para uma outra aplicação ser alocada, permitindo uma melhor alocação. Bem, continua. Outra técnica de alocação é a alocação particionada, que pode ser feita de dois tipos: estática ou fracionada. A estática é feita em memória alocada de forma propriamente estática. Assim que uma aplicação ela é aberta, começa a ser usada, essa memória acaba sendo colocada, esse uso está sendo alocado na memória. A questão é, isso vai sempre ser colocado na memória, independente do uso. Ou seja, se você abre, vai ser colocado na memória e vai sempre lá, mesmo que você não esteja usando. Então, ela acaba sendo bastante ineficiente no seu uso. A outra técnica seria a flexionada, que a memória é alocada de acordo com o seu uso. Ou seja, se não tem um aplicativo sendo usado, ele é alocado na memória. Assim que ele já não é utilizado, ele é deixado de memória de espaço para o aplicativo. Isso também é feito no mesmo aplicativo. Por exemplo, se tem um aplicativo bem grande, esse aplicativo está usando uma parte da memória, tem uma aplicação sendo utilizada dele, essa parte é alocada na memória, o resto não é alocado, dando mais espaço de memória. Bem, isso termina as locações. Continua. Agora sobre o swapping. Bem, o swapping é uma técnica de movimento de memória. Ou seja, por exemplo, é a movimentação de memória principal para o disco rígido do computador. Isso permite que, por exemplo, uma memória que está sendo usada principal seja movimentada para o disco, permitindo que assim o disco, a memória tenha mais espaço livre para ser utilizada para outros casos, permitindo que o computador tenha um melhor acesso à memória, mesmo que tenha uma memória principal reduzida, porque tem uma parte do processo sendo alocado no disco rígido do computador. Esse é um processo muito eficiente, que eu dou até atualmente, mas ele tem um defeito, que é muito fácil de sofrer por teste. Como foi falado, quando o computador já vai sendo mais tempo nessa movimentação da memória principal para o disco. Essa demora acaba causando um certo lentiamento do computador, seria o teste. Então, como o Matheus acabou de falar, a explicação dele sobre o swapping, que é a técnica que movimenta o processo entre a memória principal e o disco rígido, o estudo de caso que ele escolheu foi referente ao nosso trabalho 5, o Windows 98. A configuração dele era 256 de memória e 4 GB de armazenamento no disco rígido. Aqui a gente tem um exemplo de uma configuração. Primeiro, pode dar tempo, ele não está configurado nenhum arquivo
arquivo de swap? Não, naquele vídeo lá mesmo, do PowerPoint. Primeiramente, ele não está configurado com arquivo de swap, então a gente faz essa configuração. Primeiro, a gente vai nas configurações do meu computador. Eu acho que a gente está A gente então vai nas configurações do computador, ali em memória virtual. Primeiro eu vou mostrar que ali no sistema arquivo C2 pontos, ele vai estar vazio. A gente vai. O foco do nosso trabalho é um arquivo chamado o win398.swp, que é o arquivo principal que faz essa transferência entre a memória principal e o disco rígido. Então ali eu vou em propriedades, eu vou ativar esse arquivo. O tamanho mínimo dele eu vou configurar como 16 megas e o tamanho máximo 44 megas. Ali na pasta vocês podem ver que não tem nenhum arquivo. E a partir do momento em que eu configuro esse arquivo e preciso reiniciar novamente o computador, assim que ele reinicia, ele vai ser criado lá na pasta C2 pontos. O Windows está iniciando. Aí já pode ver a criação dele. Por mais que o tamanho dele tenha sido definido como mínimo 16 megas, ele já vai estar com 20, porque provavelmente já deve estar tendo alguma troca de memória. Então aí foi o início que a gente começa a fazer o procedimento, que é abrindo vários programas para ocupar a memória principal, para a gente ver como que ele se comporta, aumentando continuamente por conta do processo de swap. Então, primeiro eu abro o medidor também para a gente ver a troca, que a memória alocada ela vai aumentando continuamente, e o disco ele vai tendo picos conforme vai acontecendo gravações no arquivo de swap. Então, envolvendo alguns processos ali no computador, Paint. Como o Windows 98 está sendo simulado, eu não encontrei programas muito pesados para fazer esse storage de memória. Então a gente não vai ter um storage de memória aí. Então, alguns aplicativos como o Banco, o WordPad, Paint. Vocês podem ver que ele já começa a aumentar, de 20 megabytes já foi para 28. E a partir desses aumentos, a memória começa a ter os picos no disco e a memória alocada ali, aquela parte amarela, vocês podem ver que ela vai subir exponencialmente. Aí a gente vai checar de novo. Já foi para 32 megas. Então vamos lançar o vídeo para a parte meio para o final. Perfeito. Aí é que começa a pesar mais quando a gente abre aplicativos com elementos gráficos, porque o Windows 98 ele tinha esse probleminha, ele não era tão otimizado assim. E a gente vai abrindo mais aplicativos. E no final a gente vai ver que o arquivo de swap ele vai atingir o teto que a gente tinha configurado, que foi 45 megabytes, ele vai chegar a 44, que é um resultado aproximado. Ali, 44 megabytes. Pode iniciar. Aqueles dois vídeos lá que eu te mostrei também, você poderia abrir eles por gentileza. Além do teste que a gente fez no Windows 98, a gente primeiro fez a configuração de swap também no Windows 98. A gente vai em configurações avançadas. Eu defini um valor bem aleatório ali, de 2 GB a 4 GB, somente para demonstrar o teste. Aí a gente tem configurações avançadas. A
habilitar a escolha de tamanho mínimo e tamanho máximo. E assim que a gente define, o computador pede para a gente reiniciar para poder aplicar as configurações. Aí vai ser reiniciado. Pode abrir o segundo vídeo, por favor. Pode abrir lá para o finalzinho. Aqui eu usei programas bem pesados, programas de minerização, de arquitetura. Eu também deixei aberto cerca de 20 páginas do Edge. Vai aparecer ali. O escape, podem ver que aqui o uso de memória já está maior do que o permitido. Ele tem 32 GB de memória no computador, a frequência é 3600 MHz. E vocês podem ver também os tipos de gravação do disco. Ali, ó, 31 GB já. Aí é o arquivo de renderização. E quando eu tento abrir um outro programa chamado Luma, que é um arquivo muito pesado, ele dá uma mensagem de erro de estouro de memória. Por mais que ele estoure a memória e o Luma não consiga ser executado, os outros programas ainda conseguem rodar de fundo. Então, vocês podem ver a 35 GB, que é além do limite dos 32 GB que tem disponível na minha memória RAM. Aí o Luma termina de carregar e ele dá a mensagem de memória, dá um erro que eu não consigo, não tem mais espaço na memória. Pode voltar para o slide, por favor. Aí com isso a gente tem a nossa conclusão do nosso estudo de caso. A gente comprovou que o arquivo swap ele vai tendo alterações de tamanho por conta dessa troca de disco da memória principal e do disco vídeo. Aí o Davi vai falar um pouquinho sobre as diferenças, né, que existem entre o swap do Windows 98 para o Windows 10. Bom, passando agora para as diferenças entre as técnicas de swap, é importante começar dizendo que as técnicas foram realmente mudadas devido à evolução e à necessidade, né, de softwares mais atualizados e pesados que foram sendo desenvolvidos, então teve a necessidade de mudar a técnica de swap. A principal diferença está no kernel, que elas foram baseadas no Windows 98, o Windows 9X e o Windows 10, o kernel NT. E as outras diferenças são que no Windows 98 os arquivos de swap não salvam diretamente na raiz do disco rígido, enquanto no Windows 10 é salvo na unidade de disco, podendo ser customizado também. Essa é outra diferença, que é o nível de customização. No Windows 98 era bem mais limitado essas opções e no Windows 10 já abrange bem mais coisas. Além disso, temos melhorias no desempenho e melhorias no desempenho de forma geral, e também no Windows 10 nós já temos técnicas de predição, onde o sistema consegue prever quais arquivos e programas nós usaremos, então previamente já carrega as informações deles na memória RAM, e técnicas de compreensão de arquivo, que facilita na hora entre a transição de memória RAM e memória principal, isso tudo no Windows 10. Então, para a gente concluir nosso trabalho, a gente percebe que, por mais que nos dias atuais a gente tem uma evolução gigante, né, entre o Windows 98 e o Windows 10, a gente vê como o swap ainda é importante nos dias atuais, tanto para sistemas que não têm um hardware tão potente ainda hoje, eles conseguem trabalhar com aplicativos que, mesmo após atingir o limite de memória, eles conseguem ter uma brecha ali do disco rígido para continuar mantendo os processos ativos. Inclusive, isso é bastante utilizado em processos embargados, em equipamentos com IoT. E que por conta dessas limitações a gente consegue ainda ter um desempenho bem considerável atualmente. Essas são as nossas referências que a gente utilizou para o nosso trabalho e para a nossa pesquisa. Muito obrigado.